Fala galera, professor Thiago Almeida na área de novo, tudo bem com vocês? Vamos agora ver a parte 2 da análise combinatória, continuando aí o vídeo anterior. Vamos ver permutações. Permutação é quando utilizamos todos os elementos disponíveis, importantes aqui, ó. Deixa eu marcar. Então, exemplo 1. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra prato? Anagramas é reagrupar essas letras, né? Posicionar elas de maneira diferente. A gente cria novas palavras. Então, quando eu falo em utilizar todas as letras novamente, só que em posições diferentes, o que nós temos é isso aqui, ó. 5 letras prato. Eu tenho 5 letras disponíveis para a primeira casa, vou usar uma, vou ter 4 para a segunda, 3, 2, 1 e assim por diante, ou seja, 5 fatorial, que nós já sabemos que é igual a 120, ok? Então toda vez que nós tivermos que utilizar todos os elementos disponíveis, nós vamos ter uma permutação. E a definição dessa permutação que ela é igual ao número de elementos ao fatorial. Então, se eu tenho 5 elementos para permutar, eu vou ter 5 fatorial. Então, aqui nós poderíamos ter escrito assim, ó, permutação de 5 elementos que é igual a 5 fatorial, que é igual a 120. Esse é o resultado do exemplo 1. Exemplo 2. Considere os anagramas formados com as letras da palavra granizo. Quantas começam e terminam com vogal? Então, ó, granizo. Nós temos 1, 2, 3 vogais. Então, eu tenho 3 opções para começo. E eu vou usar uma delas. Vai me sobrar 2 opções para o final. E o que resta aqui, ó, nós temos uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então isso é igual 3 vezes 2, 6, que multiplica a permutação de 5, que nós já vimos que é 120 aqui no exercício anterior. Então 6 vezes 120, 720, são os anagramas da palavra granizo, das palavras formadas com as letras da palavra granizo, que começam e terminam com vogal. Ok? Exemplo 3. Gil e Gabriela têm 3 filhos, Carla, Luiz e Daniel. Então, Gil e Gabriela são 2 pessoas, tem 3 filhos, 5 pessoas. A família quer tirar uma foto de recordação de uma viagem na qual todos apareçam lado a lado. De quantas formas distintas os membros dessa família podem se distribuir? Então, mesma coisa, 5 pessoas, permutação de 5. Aqui está sendo coincidência, tá, gente? Podemos ter 5 filhos, e assim, então vai ser 2 dos pais mais 5 dos filhos, 7. Seria uma permutação de 7. Aqui, por um acaso, está sendo tudo 5 fatorial. Ok? Letra B. Em quantas possibilidades o casal aparece lado a lado? Então, ó, nós temos 5 pessoas. Então o casal precisa estar lado a lado. Então aqui nós temos o casal. E aqui nós temos os filhos. Então nós temos, quando ele fala, toda vez que ele restringe alguém lado a lado, tem que estar junto nesta ordem, esse bloco onde está o casal passa a ser um único elemento. Então nós temos um único elemento, mais um elemento 2, mais um 3, mais um 4, 4 elementos. Então aqui ao todo nós temos uma permutação de 4 elementos. Porque o casal pode estar junto aqui, mas pode estar junto aqui, mas pode estar junto aqui, ou estar junto aqui. Então ele também permuta junto com os filhos. Então nós temos uma permutação de 4 elementos. Sendo que o casal tem que estar junto lado a lado, não disse que tem que ser marido e mulher, ou mulher e marido. Então eles podem se permutar também, pode ser o marido e a mulher, ou a mulher e o marido. Então dentro do bloco de casal nós temos uma permutação, vou botar aqui, ó,
de 2 elementos. Então, o total disso: permutação de 2 e permutação de 4. Permutação de 2 é 2 fatorial, 2 vezes 1. Permutação de 4, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é igual a 2 vezes 1, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. Então são 48 possibilidades do casal aparecer lado a lado. Dentre essas 120, que é o total, 48 delas o casal vai estar lado a lado. Ok? Vamos agora a permutações com elementos repetidos. A gente viu permutações, nenhum elemento se repetia, mas isso pode acontecer, dos elementos se repetirem. E aí como que a gente vai fazer? A definição é a seguinte, ó: permutação de alguns elementos, de n elementos, sendo que alguns se repetem. Então, se uma letra se repete 3 vezes, vai entrar o 3 aqui. Se uma outra letra na mesma palavra se repete 5 vezes, vai entrar aqui o 5. E assim por diante. Então vamos ver o exemplo, que fica mais fácil. Ó. Qual é o anagrama? Qual é o número de anagramas formados a partir da palavra Venezuela? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Então é uma permutação de 9 elementos. Sendo que o E se repete 1, 2, 3 vezes. Então vou botar o 3 aqui em cima. Não tem mais nenhuma letra que se repita. Então nós paramos por aí e resolvemos isso. Permutação de 9 elementos, sendo que 1 se repete 3 vezes. Isso vai ser igual a 9 fatorial sobre 3 fatorial. Só isso. E aí desenvolve, né? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 3 fatorial. Vai cortar 3 fatorial e vai dar o resultado disso. 9 vezes 8, 72 vezes 7 vezes 6, 42 vezes 5 vezes 4, que vai dar 20. Isso é igual a 72 vezes 42 vezes 20, vai dar 840. Então dá um total 72 vezes 840. Nós vamos ter, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, 72, fazendo de cabeça, vezes 840, um total de 60.480. Acho que é isso. Depois vocês confiram aí na calculadora. Exemplo 2. Qual é o número de anagramas formados a partir da palavra batata? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então uma permutação de 6 elementos. Sendo que o A se repete 1, 2, 3 vezes. Então vou botar o 3 aqui. E o T também se repete, ó, 1, 2 vezes. Então vou botar o 2 aqui do lado. Isso vai ser igual a 6 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Isso é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 3 fatorial, que multiplica o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. 3 fatorial corta, ó. Em cima nós vamos ter 30 vezes 4, 120. Sobre 2, que é um total de 60. 60 anagramas formados a partir da palavra batata. Exemplo 3. Quantos anagramas de cachorro começam com C? Então vou botar aqui, ó. Cachorro. Então tem que começar com a letra C. Essa letra é fixa. Então o resto nós vamos permutar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a permutação de 7 elementos. Sendo que esse C, eu vou até cortar aqui, ó. Um C já foi. Então o que nós temos repetido aí? 2 O's. Um O aqui e o outro aqui, ó. Então eu vou botar o 2 aqui em cima. E 2 R's também, ó. Tem um R aqui e o outro R aqui. Mas ninguém se repete. O C já está fixo lá na frente. Então isso é igual a 7 fatorial sobre 2 fatorial e 2 fatorial. Vou tentar botar aqui embaixo, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial.
sobre 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Cortou o 2 fatorial, ó. Aqui nós temos 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 6, 360. 360 vezes 7, que vai dar 360 vezes 7, 2100, 2520. Vou botar aqui, ó, invadindo aqui o outro exemplo. 2520 sobre 2. Então um total de 1260. Bastante coisa, né? Letra B. Começam e terminam com R. Então, cachorro. Começam e terminam com a letra R. Essa letra está fixa, ela não muda. Então ela permanece quietinha. Nós vamos permutar os outros 6 elementos que sobraram. Sendo que desses 6 elementos, ó, saem os 2 R's, nós vamos ter 2 C's se repetindo e 2 O's se repetindo. É uma permutação parecida, né? Isso vai ser igual a 6 fatorial sobre 2 fatorial e 2 fatorial, que vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 sobre 2 fatorial, que multiplica 2 vezes 1. Cortou 2 fatorial, ó. 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360 sobre 2, que vai dar um total de 180. É isso. Espero que tenha ajudado vocês. Curtam aí os nossos vídeos, dê o seu like e se inscreva, compartilhe e até a próxima. Um grande abraço.